Agora, a questão da fonte Q. Só, rapidamente, para quem nos acompanha, talvez não esteja familiarizado com isso, a pessoa... Que história é essa de fonte Q? Q vem da a palavra alemã Quelle, que significa fonte. Fonte como origem. Fonte nesse sentido. Né? Então, uma teoria que a grande pergunta é por que a gente tem alguns relatos que são os mesmos em Mateus, Marcos e Lucas? Alguns até mesmo estão em João também. Alguns estão nos 4. Outros estão nos 3. E por que tem uns que só tem em Mateus, não em Marcos e Lucas, e assim sucessivamente? Tem Marcos, mas não em Mateus e Lucas. Tem Lucas, mas não em Mateus e Marcos. Por quê? Pergunta óbvia, né? Todo mundo quer saber por quê. Aí a teoria é que existiria, que realmente o primeiro evangelho teria sido Marcos, conforme o Ricardo nos disse há pouco, mas da fonte marcana, beberam entre aspas, né? Claro, tanto Lucas quanto Mateus. Mas existiria um documento mais antigo, mas é uma hipótese, tá? Um documento mais antigo que continha um germe original dos ditos de Jesus e de relatos que ele fez que, por algumas décadas, existiram apenas como tradição oral. Né? Alguns da tradição da hermenêutica bíblica, da teologia da libertação latino-americana, né, de corte católico, usam uma expressão bonita, né? A memória subversiva de Jesus. Eu acho muito bonito, tem um tom poético, é muito bonito mesmo. Então, muita coisa existiria apenas como tradição oral, essa seria a fonte Q. Agora, nunca ninguém conseguiu provar que isso existe. Eu costumo dizer, Júlio, brincando, mas é uma brincadeira séria, a fonte Q é igual o monstro do Lago Ness. Muita gente jura de pé junto que já viu, mas nunca ninguém conseguiu provar que ele existe. É igual o abominável Homem das Neves, lá no Himalaia. Muita gente jura de pé junto que já viu, mas ninguém conseguiu provar que ele existe. Ninguém conseguiu provar a existência da fonte Q. É uma hipótese, tá? Porque tem material comum aos 3 sinóticos, mas, ao mesmo tempo, cada sinótico tem o seu. Aí, desenvolveu-se outra teoria, né? Que seria tudo hipótese. A hipotética fonte L, a qual apenas Lucas teria tido acesso, Mateus e Marcos não. E aí teria tido também, aí por aí afora também, né? Uma fonte M, exclusiva de Mateus, que os outros 2 não tiveram acesso. Tá? E o Marcos poderia, talvez, ter tido acesso a essa hipotética fonte Q. Tá? Mas são hipóteses e eu creio que esse problema é extremamente complexo, é debatido há mais de 100 anos, mais de 200 talvez. Até hoje ninguém conseguiu apresentar uma solução que seja consensual e, no fim das contas, não importa. O que importa é a gente olhar a mensagem de cada evangelho de per si. Tá? Cada evangelho tem a sua característica, os seus destinatários, as suas ênfases particulares, e a gente tem que prestar atenção a isso. Porque resolver o problema de como cada um foi composto, como um relaciona com o outro, e ainda tem um jogo que eu não quero nem entrar nele de jeito nenhum, porque é outro problema que é ainda mais complexo, é muito pior, muito mais difícil do que o dos sinóticos. Né? Então, são questões que nunca foram respondidas e eu creio que jamais serão.